Dia, pessoal da E4. Hoje meu grupo vai apresentar o trabalho de filosofia sobre Afrodite e as 5 perguntas. E os componentes do grupo são Luz, Cirne, Rogério, M. Vieira e Coelho. Mitos são narrativas utilizadas pelos povos gregos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, as origens do mundo e dos homens que não eram compreendidos por eles. Os mitos se utilizam de muita simbologia, e todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas, pessoas que realmente existiram, ou até personagens sobrenaturais, heróis e deuses, assim como Afrodite, a deusa do amor. Um dos objetivos do mito era transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado, através de rituais em cerimônias, danças, sacrifícios e orações. O mito também pode ter a função de manifestar alguma coisa, de forma forte, ou de explicar os temas desconhecidos e tornar o mundo conhecido ao homem. Diferença entre mito e lenda. Lendas são narrativas transmitidas oralmente pelas pessoas com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Nas lendas, há uma mistura de fatos reais com imaginários, mistura a história com fantasia. As lendas vêm sendo contadas ao longo do tempo e são sendo modificadas com a imaginação de quem as conta, diferente do mito, que por sua vez são narrativas usadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos da natureza, que não eram compreendidos por eles. Os mitos utilizavam de uma simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis. O mito tinha uma grande influência nas civilizações antigas, onde era responsável por entender o mundo e afugentar o medo e a incerteza. O mito situava o homem no mundo, com seus dogmas e sem seu senso crítico, como Afrodite, deusa do amor e da beleza. Por sua beleza, os outros deuses temiam que o ciúme pusesse fim à paz que reinava entre eles, dando início a uma guerra. Por esse motivo, Zeus a casou com Hefesto, que não era visto como uma ameaça. Através dessas narrativas que o mito influenciava as civilizações antigas. A minha parte sobre as principais características do mito. O mito pode ser real ou lendário. O mais importante é a mensagem que ele deixa ou que interpretamos por meio dele. Temos os mitos gregos, até hoje presentes na humanidade, como o de Eros e o de Afrodite. Ou melhor, do amor romântico, carinho e insegurança. Ou temos mitos de Tiradentes ou Che Guevara, erguendo a bandeira da politização e do desejo de liberdade. Em todos os mitos, há algumas características básicas. Primeira, há toda uma história e um fundo moral nelas e que devemos analisar cuidadosamente. Imprime a psicologia de forma adequada, de modo que possamos compreender a linguagem por trás da linguagem. O mito atrai adeptos, e esses costumam ser fortes e decididos, ou simplesmente elevam o seu mito no topo de Deus. Mitos são necessários para a explicação de muitos eventos da Terra. Então é isso, obrigado. Pergunta 4. Como os primeiros filósofos partiram do mito para o uso da razão? Alguns filósofos não confiavam nos mitos e questionaram a realidade. Os pré-socráticos buscaram então elementos da natureza para esclarecer os fatos. Os primeiros filósofos buscavam um princípio para todas as coisas, como Tales, que afirmou que tudo vinha da água, enquanto outros utilizaram sua mesma linha de conhecimento e surgiram com outros ideais. Pitágoras, por outro lado, dizia que os números eram o princípio de tudo. Surgiu então a filosofia como uma nova ordem de pensamento, utilizando a razão como um modo de explicar os acontecimentos, visando sempre investigar e fazer questionamento para se obter uma base racional de sabedoria para todos. Conclusão. Portanto, a passagem do mito para a razão foi mudança de pensamento dos povos que começaram a questionar os mitos e a existência de criaturas sobrenaturais para a utilização do pensamento através da razão como fonte de conhecimento. Acreditar que o mundo fora feito assim do nada era bastante duvidoso. Daí os primeiros filósofos buscavam explicações na natureza e tentaram deixar o mito de lado e buscar respostas por meio mais real e concreto. Surgiu então nessa passagem a filosofia, que
é a busca incessante pelo conhecimento e sabedoria, utilizando dessa vez o pensamento racional que visa a verdade. Bom, eu vou responder a pergunta número 5, cadê como os mitos subsistem nos dias de hoje? Bom, a Afrodite ela é a deusa da beleza do amor, a deusa do amor, da beleza e da sexualidade, e foi casada com Hefesto, deus do fogo. Mas porém teve vários amantes, então talvez podemos deduzir que nos dias de hoje a Afrodite seria como uma